Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 8 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 22 ao capítulo 24, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 22 é a mensagem a respeito de Jerusalém. Recebi esta mensagem acerca de Jerusalém, o Vale da Visão. Então, estamos falando de que reino? Reino de Judá. E o que está acontecendo? Por que todos correm para o terraço? A cidade inteira está em grande agitação. Há cadáver, o que vejo nessa cidade festiva? Há cadáveres por toda parte. Não morreram pela espada e nem pela batalha. Todos os seus líderes fugiram, renderam-se sem resistir. Olha que triste, né? O povo tentou escapar, mas também foi capturado. Por isso eu disse: deixe-me chorar em paz e não tente me consolar. Deixe-me chorar por meu povo, enquanto vejo a sua destruição. Que dia de grande aflição, que dia de confusão e terror enviado pelo soberano Senhor dos Exércitos sobre o Vale da Visão. Os muros de Jerusalém foram derrubados, lançados, nós vemos lamento de pessoas das encostas aos montes. Então, essa é uma visão detalhada de uma cidade derrotada, né? Então, ele traz do versículo 1 ao versículo 5, ao versículo 4, 5, essa visão detalhada do caos, da destruição, né? De uma cidade realmente derrotada pelos seus inimigos. E aí, a partir, né, nós vamos ver o profeta Isaías, né, dizendo para Jerusalém que tudo isso aconteceu por quê? Porque não confiaram em Deus, porque andaram segundo os seus próprios feitos, seus próprios delitos, não é? E nós vamos ver que ele diz assim no versículo 6, os elamitas são arqueiros, com os seus carros e cavaleiros, os homens de Quir levantam os escudos, carros de guerra enchem seus lindos vales, cavalheiros atacam os seus portões. A defesa de Judá foi removida, vocês correm ao arsenal para pegar suas armas, inspecionam brecha dos muros de Jerusalém e ganham e guardam água no tanque inferior, né? Então, você vê aqui nitidamente um desespero e uma tentativa de sobrevivência, né? De ainda confiar na sua forma de viver, né? Examine as casas e a derrubam algumas, usam suas pedras para reforçar os muros. Entre os muros da cidade constrói um reservatório para guardar a água do tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que tudo fez. Não levam em conta aquele que há muito tempo planejou as coisas. Naquele dia o Senhor, o soberano Senhor dos Exércitos, os chamou para que chorassem e lamentassem. Disse-lhe que repassem a cabeça e vestissem pano de saco. Em vez disso, vocês dançam e brincam, abatem gado, matam ovelhas, comem carne, bebem vinho e dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Uma vida inconsequente é narrada aqui pelo profeta Isaías. O Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: até o dia que vocês morrerem, esse terrível pecado não será perdoado. Eu, o soberano Senhor dos Exércitos, assim o falei. E aí vem o soberano Senhor dos Exércitos dizendo novamente para Sebna: confronte Sebna, administrador do palácio, e transmita-lhe esta mensagem. Quem você pensa que é? E o que está fazendo aqui? Construindo uma bela sepultura para si, um monumento no alto da rocha?
pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe. Ó homem poderoso, ele o pegará com firmeza e o embrulhará como uma bola e o atirará a uma terra distante. Você morrerá naquele lugar e seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Você é a vergonha para o seu Senhor. Sim, eu o expulsarei do seu cargo, diz o Senhor. Eu removerei de sua porção. Então chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, para ocupar o seu lugar. Vestirei Eliaquim com a roupa oficial que você usava e lhe darei seu título de autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Darei a ele a chave de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir as portas, ninguém poderá fechá-la. Quando fechar a porta, ninguém poderá abri-la. Trará honra ao nome dos seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar como um prego na parede. A família toda dependerá dele e ele honrará até o membro mais humilde da sua casa. Contudo, o Senhor dos Exércitos também disse: chegará o dia em que arrancarei o prego da parte precisa e da parte firme. Ele será derrubado e cairá no chão. Tudo que nele se apoia cairá com ele. Eu, o Senhor, assim o falei. E aí, o versículo 23 é a mensagem a respeito de Tiro, né? Tiro era uma cidade portuária. Lamentem, navios de Tarsis, pois o porto e as casas de Tiro foram destruídas. Os boatos que vocês ouviram em Chipre são verdadeiros. Chorem em silêncio, moradores do litoral. Comerciantes de Sidom, seus negócios e negociantes atravessam o mar e navegam em águas profundas. Traga-lhe os cereais do Egito e as colheitas do Nilo, você será o mercado das nações. Agora, porém, será envergonhada a cidade de Sidom, pois Tiro, fortaleza do mar, diz: nunca tive dores de parto, nem dei à luz. Não tenho filho nem filha. Quando o Egito receber a notícia sobre Tiro, haverá grande tristeza. Lamentem, moradores do litoral, essas ruínas são tudo o que resta da sua cidade, antes tão alegre. Como foi longa sua história, quando colonizadores enviaram para lugares distantes. Quem trouxe essa calamidade sobre Tiro? E grande fundadora de reinos? Seus comerciantes eram todos príncipes, seus negócios eram em terra firme. O Senhor dos Exércitos fez isso para acabar com o seu orgulho e para rebaixar os nobres da terra. Olhe como nós temos visto nesses últimos capítulos, né, que temos meditado de Isaías, como o Senhor abate a soberba. O ser humano é muito propenso a ser soberbo. E eu e você temos que tomar muito cuidado com a soberba, porque isso desagrada a Deus. Ele diz assim: venham, habitantes de Tarse, percorram a terra como faz o Nilo, pois Tiro está em defesa. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e sacudiu o reino da terra. Pronunciou contra a Fenícia e ordenou que suas fortalezas fossem destruídas. Olhem para a terra da Babilônia, seu povo não existe mais. Os assírios entregaram a Babilônia. Os animais selvagens do deserto construíram rampas de ataque junto aos seus muros, demoliram seus palácios e transformaram a cidade num monte de ruína. Lamentem, navios de Tarse, pois seu porto está destruído. Durante 70 anos, o tempo de vida de um rei, Tiro ficará esquecida, pois depois disso
porém a cidade voltará a ter vida como a canção sobre a prostituta. Pegue a harpa e ande pelas ruas, ó prostituta esquecida. Cante uma doce melodia e entoe suas canções para que voltem a lembrar de você. Depois de 70 anos, o Senhor fará Tiro renascer. Contudo, não será diferente do que era antes, voltará a ser prostituta de todos os reinos do mundo, e no final, porém, o seu lucro será entregue ao Senhor. Suas riquezas não será acumulada, mas proverão comida farta e roupas finas para os servos do Senhor. E aí a destruição da terra. Vejam, o Senhor está prestes a destruir a terra e transformá-la num enorme deserto. Ela devasta a sua superfície, dispersa seus habitantes, sacerdotes e povo, servos e senhores, servas e senhoras, os que compram e os que vendem, e os que emprestam e os que tomam emprestado, credores e devedores, ninguém será poupado. A terra será completamente esvaziada e saqueada, assim o Senhor o falou. A terra lamenta e seca. Assim o mundo definha e murcha. Até mesmo os mais nobres da terra definham. A terra sofre por causa do pecado dos seus habitantes. Será diferente nos dias de hoje? Olhe só, vou repetir. Capítulo 24, versículo 5. A terra sofre por causa do pecado dos seus habitantes, pois transgrediram a lei de Deus e violaram seus decretos e quebraram sua aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e seus habitantes pagam por seus pecados. São destruídos pelo povo e apenas alguns sobrevivem. E aí ele fala, né? Acabaram-se as alegrias do vinho e das canções. A bebida forte tem gosto amargo. E ele continua relatando, né? A cidade foi deixada em ruína, versículo 12. Seus portões foram despedaçados, assim é em toda a terra. Sobrou apenas um remanescente, como a azeitona que sobra quando a árvore é sacudida, quando a uva que resta na videira depois da colheita. Mas todos que restaram gritam e cantam de alegria. Os que moram no centro-oeste e no oeste louvam a majestade do Senhor. Nas terras do leste deem glória ao Senhor. Nas terras além do mar louvem o nome do Senhor, o Deus de Israel, né? Então os remanescentes levantarão e adorarão ao Senhor, né? Mesmo em meio a toda essa destruição, haverá aquele que reconhecerá o senhorio de Deus. Deixará por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.